Olá! Vivemos um momento de instabilidade política e de incertezas na economia. Mas como será que fica o Brasil no mercado internacional depois das eleições? No programa Em Discussão de hoje, vamos falar sobre o Brasil e as relações comerciais, a importância do Mercosul e o mercado global. Para discutir o assunto, eu recebo Luiz Olavo Batista, professor de Direito Internacional da USP e presidente do órgão de apelação da Organização Mundial do Comércio. Arnaldo Cardoso, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da Faculdade Mackenzie, e Sérgio Pereira, que é professor da FIA e especialista em negócios internacionais. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. E eu queria começar fazendo uma provocação, né? Como que anda o Brasil no mercado do comércio exterior? Sérgio, vou começar com você, que acabou de escrever um livro, né? O Futuro do Pretérito, e faz uma análise justamente por que a gente não cresceu e não se desenvolveu nesses 30 anos. Como que o Brasil está aí em relação ao mercado internacional? A gente continua com meros 1,2%. Além de fotografar esse número, eu acho que é sempre interessante a gente comparar com alguma coisa do passado. Em 1947, 48, o Brasil tinha 2% do mercado mundial. Hoje nós temos 1%. A China, naquela época, tinha 0,9% e hoje tem 14%. Fica a pergunta, o que foi feito ou o que não foi feito no Brasil ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos para que a gente tenha chegado a esse resultado? A resposta é, várias coisas não aconteceram, não foram feitas. E a resposta, hoje, a fotografia é, o Brasil está muito aquém do que poderia estar. Professor Luiz Olavo, é uma radiografia de um país que está ultrapassado comercialmente, né? Nós estamos com uma política protecionista antiga? Sim, é verdade. Nós temos uma política que ainda é mercantilista, que é uma coisa que já acabou no fim do século XIX. Subsiste em lugares muito atrasados do mundo. E o Brasil, infelizmente, está junto com esses. Nós tínhamos que ter uma política mais adequada às instituições que vivem e que são importantes hoje. Uma política aberta para negociar com o mundo inteiro, em que o interesse nacional predomine sobre qualquer versão ideológica, qualquer ideologia ou crença, porque comércio é comércio, ideologia é ideologia. São duas coisas que não têm lugar, uma do lado das outras. Professor, o senhor compartilha dessa visão também? Acha que a política e o comércio têm que ser separados? Eu só acho difícil na verdade, separar. E para isso eu recupero a nossa história. O professor Sérgio abriu, né, com algumas indagações essa nossa conversa. Acho que a gente deve lembrar que o nosso modelo de desenvolvimento, se a gente volta, né, para os anos 30, nosso modelo de desenvolvimento foi pautado num processo de industrialização voltado para o mercado doméstico. Tinha uma estratégia, né, de desenvolvimento da nossa produção, explorando, né, o mercado doméstico. Verdade que isso se estendeu por 60 anos. Né? Nós tivemos a quebra desse modelo nos anos 90, quando iniciamos um processo de abertura comercial. Acho que caberia bastante pensar, né, porque a história conta para a gente. Vamos lembrar que nós somos, né, a economia mais industrializada da América Latina. Vamos lembrar que nós desenvolvemos setores importantes da produção nacional. Mas, infelizmente, fizemos isso com o recurso da proteção e dessa produção voltada para o mercado doméstico. Foi nos anos 90, como já disse, que a gente, né, iniciou um processo mais radical de abertura, de internacionalização da nossa economia. Mas de 90 para cá, né, talvez pudéssemos ter feito mais do que fizemos. Temos que lembrar, né, que um momento importante, né, dos nossos esforços foram consumidos, né, todos os nossos esforços foram consumidos pelo projeto de estabilização da economia. Né? E com isso o comércio, né, iniciativas mais importantes, né, para estimular o comércio foram sendo aí, né, muito pouco implementada. Eu diria que falta para a gente hoje muita inteligência de negócios para promover, né? E eu penso, só finalizando essa primeira observação, eu penso que deveríamos, né, já pensar em olhar por setores, porque embora esse diagnóstico macro seja verdadeiro, né, a gente tem desempenhos variados por setores, né? E, portanto, acho que um caminho para reverter, né,
essa participação ainda medíocre no comércio mundial, né, são ações voltadas, né, para setores que depois, em outro momento, eu posso... Não, até ia pedir para o senhor continuar. De que forma isso? De que tipos de setores e de que forma que isso, na sua visão, é possível? Então, nós atingimos, em alguns setores industriais, nós atingimos um nível de desenvolvimento tecnológico, de atualização tecnológica, de produtividade, que já nos permite alcançar mercados onde ainda não estamos. Eu poderia citar, né, alguns deles que tenho estudado, por exemplo, no setor da construção civil. Se olharmos no setor de pisos e revestimentos cerâmicos, somente para ilustrar, né, isso que eu estou falando. Nós somos o terceiro maior produtor mundial. Nós temos, né, num produto que compete com o mesmo produto cerâmico, a gente tem um setor de pedras, né, que são mármores industrializados, né, mármores, granitos. Nós somos o maior exportador para os Estados Unidos. Então nós temos setores que devem receber um investimento mais especializado. Isso, e olha só, não só investimento, porque esse investimento está acontecendo por parte do empresariado, né, mas iniciativas mesmo que são dependentes de governo, né, de acordos comerciais, de mais, né, incentivos à exportação, desburocratização para o comércio. Eu acredito vivamente que são iniciativas que vão favorecer bastante o esforço exportador que alguns setores, né, estão realizando com bastante competência. E aí saindo, né, da nossa armadilha da exportação de commodities. É sabido que nós precisamos agregar valor na nossa produção. E isso, né, vai depender de inteligência de negócios, que vai, né, desde a produção, de uma produção voltada para exportação. A maior parte da nossa produção é voltada para o mercado doméstico e muitas das vezes é exportado apenas o excedente, a sobra do que o mercado doméstico não absorveu. E nesse sentido, né, se tivermos política de exportação, modifica bastante, né, as possibilidades da gente ter uma atuação mais efetiva, né, nos mercados internacionais. E o Mercosul, né? 27 anos de Mercosul. Acho que quando o Mercosul foi criado foi justamente para impulsionar todo esse modelo aí de exportação, de comércio. Por que a gente não conseguiu avançar nisso, Sérgio? Minha visão do Mercosul é bastante crítica, mas uma crítica construtiva. Quando o Mercosul foi idealizado e foi criado, já existia um modelo de integração regional aqui na região, a LAD. O salto, na hora de criar o Mercosul, acabou gerando uma coisa que depois desses anos todos não se definiu, não foi por caminho algum. O Mercosul tem nome de mercado comum, trata-se de uma união aduaneira imperfeita e pulou algumas etapas. Para quê? Simplesmente a conclusão que nós temos hoje é que a coisa não deu certo. A gente tem a sanção recente aí da Venezuela, né? Carregamos uma bola de ferro. Sanção administrativa e política. Como é que o senhor vê essa questão, professor? Então, deixa eu recuperar um pouquinho a história, o discurso dos dois. Em primeiro lugar, há autores que dizem que o passado não existe. E há outros que dizem que o passado tem que ser recordado para que você não cometa os mesmos erros no futuro. E eu sou dos que acham que você recorda para evitar os erros. O crescimento do Brasil e o começo da industrialização brasileira aconteceu em razão de um fenômeno de impacto internacional muito grande, que foi a Segunda Grande Guerra. Interessava os Estados Unidos que o Brasil produzisse uma série de produtos para o seu esforço de guerra. E aí surgiu a ideia, inclusive, do aço, com a Companhia Siderúrgica Nacional e outras coisas. E o ditador de plantão à época, Getúlio Vargas, tinha uma visão que era muito próxima, pelos assessores dele, da visão da Itália do tempo do Mussolini. E aí o que ele fez? Ele criou estruturas e instituições de natureza corporativa. E a corporação é aquilo que mais amarra qualquer espécie de crescimento. Porque a corporação é uma instituição que afunila a maneira de ver o mundo e não abre a maneira de ver o mundo. Quem está dentro de uma corporação pensa naquele interesse pequenininho que tem aqueles que dominam a corporação. E não pensa no interesse global de todo o país. Então,
o primeiro passo para o país evoluir e sair é romper a estrutura corporativa e passar para uma estrutura verdadeiramente diplomática. Como você disse, tem que dar lugar para as empresas e setores, tem que desburocratizar, mas isso só se faz eliminando as corporações. Isso é fundamental. E o Mercosul é um reflexo disso. O Mercosul nasceu, primeiro, como uma sequência de fatos. A primeira vez que se falou em Mercosul foi ao fim dos acordos Brasil-Argentina, que foi uma lista de acordos muito importantes, muito bem feitos, que deram ótimos resultados de abertura em matéria de biotecnologia, em matéria de energia atômica, em matéria de produção, industrialização e até mesmo de aviação, em que se criou um modelo de avião interessantíssimo, com hélices nas duas pontas, que decolava e subia em pequenos territórios, que seria um sucesso se tivesse sido feito. Esse acordo foi feito por dois homens, Alfonsín e Sarney, baseados em estudos feitos no Chile, por uma instituição que existia no Chile, de ensino de ciências sociais. Mas essa instituição era partidária de uma teoria que era da dependência, que nós dependíamos dos países maiores e temos que nos adaptar a eles. E então, como é que dizia? Você trata de se organizar para atender esses países. E aí, esse atendimento implicou que o Brasil cresceu voltado para si mesmo. Em parte, isso se explica pelo tamanho do território. O Brasil é um continente. E ele é tão mais continente que ele está cercado por países que falam uma outra língua e têm uma outra cultura. Então, esse caráter continental, a existência de um mercado que hoje chega a quase 210 milhões de pessoas, e que na época era o maior mercado e continua sempre sendo, que demograficamente o Brasil tem crescido bastante, fez com que o país tivesse a possibilidade de crescer economicamente. Aí o que acontecia? Só aqueles que queriam expandir, que o mercado não se satisfazia, que saíram para fora. Mas eles saíram enfrentando uma dupla briga. A briga com o competidor no exterior e a briga com a logística aqui interna. E toda a logística que bloqueou a gente, o que é? Maus portos, más estradas. Falta de infraestrutura. Isso. E aí volta de novo aquilo que você falou, que eu acho que foi muito preciso, e que você também falou. É a multiplicidade das coisas no Brasil. Você tem, no estado de São Paulo, a terceira melhor rede rodoviária do mundo. Já foi apurado e foi aprovado. A gente se orgulhar disso. Nós temos agora o menor índice de criminalidade do país. Aqui em São Paulo morre uma pessoa por cada 100 mil habitantes. Se você for ao Sergipe, você tem o mesmo índice por 100 mil que tem a guerra no Oriente Médio contra a Síria. Então você imagina o número de mortalidade, lá, o número de pessoas que morrem é maior, a população é menor aqui. Mas é uma coisa aterrorizante. Vai a 50, 60, até 70 pessoas por 100 mil habitantes. Então, essas diversidades influem. E ela influi por quê? Porque se você pega uma indústria que foi muito importante no Brasil, tecelagem. A tecelagem, o Brasil tinha 3 fábricas grandes de tecidos para fazer ternos, que hoje nós temos que comprar de origem estrangeira, porque aqui ninguém mais faz e tem muito pouca produção nacional. Por quê? Primeiro, porque as barreiras de importação e troca de equipamento fizeram com que essas indústrias minguassem tecnologicamente. Segundo, os insumos. Precisava algodão. O algodão tinha que vir do Nordeste. Como é que ele vinha? Não tinha estrada de caminhão. Quer dizer, a falta de infraestrutura interna também, né? Quer dizer, dentro do próprio país. A própria lã que vinha do Rio Grande do Sul, para chegar aqui tinha que vir em navio de cabotagem, porque não tinha estrada de ferro. Então a falta de uma rede... terceira melhor rodovia do mundo, a gente tem no ranking a pior rodovia do mundo no Nordeste. Deixa eu acrescentar um número que é interessante. É isso. No ranking de competitividade global,
que é medido entre 100 e tantos países, o Brasil está na rabeira, está nos últimos. E olha, Hoje, agora, acabamos de ter uma situação muito grave em relação à greve dos caminhoneiros. Por quê? Porque o Brasil depende de modal rodoviário. A quantidade de ferrovias que nós temos no Brasil hoje é igual ao que nós tínhamos em 1945. isso. Tem alguma coisa errada. Não, inclusive é o único país continental que transporta vias. suas cargas por caminhão e não por trem. E a gente ainda tem o problema dos portos, né? Quer É. dizer, a falta de infraestrutura nos portos do país também. A Isso. questão tributária também é um entrave? Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão do processo né, da burocracia e da questão tributária também para o processo comercial, para a expansão comercial do Brasil. É comum a gente ouvir de empresários dos mais variados setores a queixa, né, não só do montante dessa carga tributária, mas também, né, do quão trabalhoso é proceder, né, a toda essa arrecadação, a todos esses processos burocráticos, né, que incidem, sobretudo, sobre a produção. Exigências fiscais, né? Sim. De um conjunto muito grande de impostos que poderiam ser simplificados, né? Nós temos ouvido, né, por várias lideranças políticas a proposta de reforma tributária, mas essa também já é uma promessa que vem já de muito tempo em função do reconhecimento do problema. Mas falta, né, uma ação efetiva para simplificar, né, o processo tributário no Brasil e, com isso, né, reduzir esses custos de transação, né, em função dessa falta de racionalidade, né, do sistema tributário. Sérgio, o que a gente pode fazer para melhorar essa questão, né? Para ter um desempenho melhor no ranking internacional? Aí? São duas frentes. Porque a gente tem a China, por exemplo, com um crescimento representando 14% do comércio. Exato. E ela tinha uma era inexpressiva até Exato. 2 décadas atrás. Como é que a gente pode... quem são os países que a gente pode se espelhar nesse momento para poder programar um crescimento comercial? Eu acho que espelhar é um pouco arriscado, porque cada país tem uma realidade diferente, com características próprias, e que sabe muito bem onde estão suas limitações e suas vantagens. O modelo brasileiro tem tudo para ser diferente de hoje a 30 anos, só que são duas estratégias diferentes. A primeira é a estratégia oficial. Nós temos um trabalho para ser feito a partir de Brasília, que é de maior integração com economias que querem fazer negócios conosco, deixando a parte política de lado. E a outra é a própria mentalidade empresarial, que tem que ser aberta. O brasileiro, a mentalidade empresarial brasileira hoje, se satisfaz com o mercado nacional. Ela gosta de estar no Brasil. Ela precisa ser expandida. Isso é um desafio que, a partir da abertura econômica de 90, parece que ainda não incorporou no espírito brasileiro. Existem algumas ideias em matéria de regime tributário que são interessantes de se explorar. Por exemplo, na Eslováquia, eles aprovaram recentemente uma reforma tributária que criou uma incidência, uma única alíquota, 25%. Você paga 25% sobre o dividendo que você recebeu, a indústria paga 25% sobre o lucro que ela teve, nas mercadorias incide no máximo 25% de imposto de transmissão. E só há 3 categorias de imposto: imposto de transmissão e imposto sobre rendimento, que são 2. No Canadá, você tem um sistema também semelhante. E o Canadá é federativo. E ele conseguiu. Eu acho que o grande exemplo para o crescimento no comércio exterior está no Canadá. Porque o Canadá criou a infraestrutura logística e, olha, o Canadá, que é um país que tem menos habitantes do que o estado de São Paulo, sobrevive e tem um mercado que é 75% mantido pelo que ele exporta. No Brasil, quanto que é? O PIB do Canadá, 75% do PIB é exportação. É exportação. Exportação. E nessa questão do Mercosul, por exemplo, eu tenho seguido muito de perto. Eu fiz uma proposta de reforma institucional, em que você acabe com essa história desse Mercosul, a crônica de uma morte anunciada que está sobrevivendo aí em Assunção e em Montevidéu. E você passe para um sistema novo, em que haverá um feixe de acordos com finalidade específica,
E em redor desses acordos, a base seria um acordo de comércio e amizade, que é a prática hoje em dia, estaria definido quais são as regras. Regras de origem, regras de solução de controvérsias e tarifas alfandegárias e vantagens. E depois, ao lado disso, você criaria acordos sobre circulação de pessoas, reconhecimento de diplomas, facilitação de travessia de fronteiras, que são coisas secundárias e setorizadas. Com essa mudança institucional, o Mercosul fica apto a funcionar. E o Brasil passa a ter uma posição, porque para fazer tudo isso, ele tem que reconhecer que não há uma zona de livre comércio, ele passa a ser livre de negociar com quem ele quiser e como ele puder. O que acontece? Cada ponto percentual que eu ganhe de aumento no comércio, eu ganho uma outra coisa que é importantíssima, soft power, que é a autoridade moral que o país passa a ter nas negociações de política internacional. E essa retroage facilitando mais obter os acordos. Então, há uma interação nessas duas coisas. Um Mercosul desse tipo permitiria, por exemplo, que amanhã eu fizesse, eu acho que em 2 anos você faz um acordo com a União Europeia, Brasil-União Europeia. O senhor é um otimista com relação ao Mercosul, não, se for, então? Não o Mercosul, União Europeia, esse não sai nunca. Já está há mais de 17 anos. A criação do MC levou 7 anos na rodada do Uruguai. Nós estamos 17 e não saiu nada e não vai sair. Se você muda o Mercosul, sai. E há estudos que eu vi lá em Genebra, de economistas internacionais, que dizem que o ganho médio de um acordo que haveria entre Brasil e União Europeia está entre 1,5% e 2% do PIB dos dois blocos. Você imagina quanto 1% de aumento do PIB do Brasil afetaria, não é? Não é isso? O que isso ia significar? Uma capacidade muito maior de fazer tudo. Então, é fundamental, eu acho que o primeiro ponto para desencravar a saída do Brasil é começar a abrir o comércio exterior dele. E aí passa pelo Mercosul. A logística, o resto, vem atrás, de arrasto. Sim. Puxada pela necessidade. Só queria fazer um econômica. pequeno complemento, o professor está absolutamente correto. O governo federal precisa ser estimulado. Esse estímulo vem da base da sociedade civil organizada, nesse caso, sociedade econômica organizada. O meio empresarial tem que ser o fator de pressão para que o governo atue e faça alguma coisa. Você falou que o empresário, que a indústria brasileira, ela se conforma Sim. com o mercado interno, Sim. né? Ela não tem medo do mercado externo, né? Tem. Com essa instabilidade do dólar, Tem. com esses entraves burocráticos, com o entrave de infraestrutura, produtos presos em portos, né? Toda essa questão alfandegária, ela não tem medo do mercado externo? Tem. Aquilo que nós É mais confortável vender aqui Sem no dúvida. Brasil do que se aventurar com uma política dessa, Sem né? dúvida. Então, isso mostra uma falta de preparo, isso mostra que a lição de casa não foi feita de maneira adequada, mostra que falta estratégia, porque no momento que você coloca seus produtos no único mercado chamado Brasil, você está colocando todos os ovos numa cesta só. Se essa cesta cair, quebra tudo. Arnaldo, você acredita que essa reformulação seja possível no Mercosul? Sim, eu acredito. Né, se a gente pega os números do Mercosul, né, mesmo vivendo já numa estagnação há anos, nós tivemos muitos ganhos desde o início. O professor Luiz Olavo lembrou muito bem, desde o início das negociações Sarney-Alfonsin, em 1986, novembro de 85, depois 86, até a constituição do Mercosul em 91. E de lá para cá, se a gente observa os números do comércio da região, o comércio intra-bloco, teve uma expansão muito significativa. É importante a gente lembrar que a Argentina, mesmo em momentos de crise, é nosso terceiro principal mercado de exportação, e com resultados muito importantes para os dois países. A gente não pode esquecer que antes do Mercosul, é claro, voltando aí na nossa história, que gostemos ou não, ela nos configurou,
nós tivemos, né, todo um processo longo, né, de animosidade, de rivalidade entre Brasil e Argentina, né, que a distensão se deu a partir das negociações, final da ditadura militar, negociações, né, iniciadas por Brasil e Argentina nos governos Sarney e Alfonsín. E de lá para cá, né, nós tivemos muitos ganhos nesse relacionamento regional. Mas é verdade, né, que sofre hoje, né, aí de uma revisão do modelo originalmente proposto, né, em março de 1991. E aí me permita fazer uma observação que acho que vem na sequência do que os meus dois colegas já colocaram muito bem aqui, né, que eu sinto que a gente sempre se indaga, né, o que falta, o que está faltando. Né? Na minha visão, falta política. Né? Isso se chama política externa. Né? Uma política externa que articule modelo de desenvolvimento nacional, comércio exterior, né, e que dê, né, uma inteligibilidade para isso. Que seja, né, efetivamente, como política pública, quando a gente pensa por definição, a política externa é uma política pública. Né? E como política pública, né, ela é concebida e implementada predominantemente pelo Estado. Mas eu não estou aqui, né, propondo um modelo, né, obsoleto já de pensar esse Estado como uma unidade racional, homogênea. Cada vez mais, né, nós sabemos, por importantes, né, estudiosos, que o Estado se expressa, né, no enfrentamento de interesses de setores organizados da sociedade. Né? E isso é legítimo, não estamos com isso denunciando nenhum problema. Isso é legítimo, mas precisa que o Estado, né, dispondo de todos os recursos que lhe são exclusivos, né, construa uma política que efetivamente seja capaz de promover o desenvolvimento, olhando, né, para os setores produtivos, identificando potencialidades, encontrando, né, políticas pontuais, né, que possam, né, estimular esses setores com potencial, né, de expansão. E vamos lembrar que quando a gente fala de expansão de produção, de produtividade, quando nós usamos, né, os termos técnicos aí de PIB, nós estamos falando de melhora de qualidade de vida também, né, de oportunidades de trabalho, de desenvolvimento de setores que vão demandar cada vez mais mão de obra qualificada, estímulo, né, para os setores mais variados. Um rápido intervalo, vamos continuar falando disso logo após o intervalo. Perfeito. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão. O assunto de hoje é o Brasil e as relações comerciais, a importância do Mercosul e o futuro do mercado global. Vamos voltar aqui esse bloco, provocando um pouquinho aqui as reações dos Estados Unidos. Queria que vocês fizessem uma avaliação aí de qual que é a repercussão, né, dessa política econômica do Trump, né, com política comercial dele, com o impacto disso aí na relação global que ele tem. Sérgio, eu queria começar com você sobre esse assunto. É uma surpresa, porque o presidente Trump está fazendo algo que nunca foi feito antes. Então, ele propõe tomadas de posição por parte dos Estados Unidos de forma unilateral, o que fere, segundo algumas análises, os princípios do Sistema Mundial de Comércio, como ele foi organizado, e as consequências começam a aparecer. No momento que ele impõe restrições ao grande parceiro dele próprio, China, a China precisa exportar. A mensagem é: eu vou comprar menos de vocês chineses. Para onde vai essa produção chinesa? Uma parte dela vem para o Brasil. Então eu já começo dizendo que nós teremos algum tipo de impacto já nos próximos meses. Professor, sua avaliação sobre a política comercial do Trump? Bom, primeiro a gente não pode culpar o Trump. Quem começou isso foi o Obama. O Trump continuou a mesma linha do Obama. O Obama foi o primeiro a colocar medidas protecionistas. Inclusive, ele mudou os representantes no US Trade Office para colocar gente que tinha cabeça protecionista. E ele criou regras, inclusive, importantes. Mudou regras de dumping e forçou a mão e começou também a tentar impedir o funcionamento do OMC, brecando a indicação
de membros para o órgão de apelação, com que muitos países estão sem poder apelar porque não há número suficiente para isso. O Trump e o Obama fizeram, a meu ver, um erro de cálculo. Eles não levaram em conta que os Estados Unidos não é mais aquilo que ele foi quando acabou a Segunda Grande Guerra ou na época da rodada Uruguai. A capacidade de exportação e de competição americana caiu em toda a parte que é industrial. Ela cresceu de uma maneira exponencial em tudo que se refere à propriedade intelectual. Aí a coisa estoura. E é o grande setor, quem sustenta os Estados Unidos é esse setor. E os Estados Unidos só não saiu do OMC porque esse setor não permite. Porque na hora que sair, esse setor perde a proteção do TRIPS. E aí todo mundo pode fazer o que quiser, e o TRIPS também. E vai fazer o que quiser com marcas e propriedade intelectual. E aí destrói o resto do poderio americano. Então eles não querem isso, não podem aceitar isso. Esse erro de cálculo bloqueia, só que o Trump coloca isso sem a finesse do Obama. Ele coloca de uma maneira mais primitiva. Mais agressiva. Mais agressiva. O livro do Bob Woodward, que foi o homem que descobriu o Watergate, um repórter investigativo notável, com os assessores do Trump, é uma coisa assim, eu morri de dar risada com esse livro. Porque você não imagina as coisas que ele propôs e as coisas que nunca foram feitas. E como é que fez para não fazer? Professor, o senhor acredita que quer dizer, essa política é uma reação de medo da China? Bom, essa política dos Estados Unidos, comercial, de protecionismo, de fechar, uma forma de medo, de reação de medo da China, do tamanho do crescimento da China? Bom, para fazer uma análise disso, a gente demandaria muito tempo, mas eu resumiria dizendo que eu acho um tremendo equívoco. Não é? Os Estados Unidos, a força dos Estados Unidos se deu justamente pela sua capacidade de relacionamento com o mundo. Não é? A internacionalização dos Estados Unidos foi fonte, né, do poder norte-americano. Então, a gente olhar nesse momento, no momento em que a realidade internacional, em função, né, de um mundo multipolar, demanda mais internacionalização, nós estamos reunidos hoje falando disso aqui, né? E parece ser consenso, né, entre nós que para um país como o Brasil o desafio é se internacionalizar, né? É olhar para o mundo de forma, né, inteligente, extraindo oportunidades desse mundo, né, mais aberto, né? Nós olharmos, né, um país que foi, né, liderança em todo esse processo no pós-Segunda Guerra, né? Hoje, acreditando que a aposta, né, vai ser, né, trazer de uma forma equivocada, impossível, né, trazer a produção de volta para dentro do país para gerar empregos, como esteve em todo o discurso, né, na época, candidato Trump, que para desespero de uma boa parte dos analistas, né, aquilo que ele prometeu na campanha ele está tentando fazer, né, era melhor que abandonasse só na campanha, né? Mas eu acho um tremendo equívoco e nesse sentido pensar, né, particularmente para nós já estamos, porque vamos lembrar que antes, né, do acirramento, né, desta tensão com a China, né, ele já vinha aplicando medidas protecionistas, né, com o Brasil, com o México, com o Canadá, com a Europa, né, já mesmo antes, né, desse agravamento agora dessa sobretaxa de 25% sobre importações de produtos chineses. Então, efetivamente, não é uma relação exclusivamente com China. É claro que com China é mais grave em função do déficit que os Estados Unidos acumula, né, com a China, né, de mais de 300 bilhões anualmente. Né. Mas nós sofremos já isso. Vamos lembrar que o setor do aço, né, das exportações de aço e de alumínio para os Estados Unidos, de aço e alumínio brasileiro para os Estados Unidos, já foi, né, impactado por, né, cotas e elevação de tarifa. Este ano aqui nós vamos exportar 1 milhão de toneladas de aço a menos para os Estados Unidos, em função dessa política protecionista. Para o Brasil, né, a partir dessa situação, né, que não temos poder de reverter, né, o que nos cabe é efetivamente aquilo que é importante para o nosso futuro. Né? Então, aproveitar o contexto para trabalhar eficientemente isso, que é o quê? Diversificar, né, ainda mais os nossos mercados, né, para exportação.
Então nós temos aí, né, um mundo, né, bastante amplo aí de países, de regiões, onde nós temos uma reduzidíssima participação. Eu diria mesmo para a América Latina. Se a gente observar, a Colômbia é um país, né, que tem registrado crescimento econômico, e as nossas exportações para a Colômbia são, né, muito pequenas. Né? Para o Peru, nós temos um potencial também de expandir. Se a gente olha para o mundo árabe, né, se a gente pega, mesmo considerando toda a instabilidade política, vem todo o processo aí da Primavera Árabe, mas agora nós estamos assistindo a um processo de reconstrução de alguns desses países. Né? Eu falava há pouco do setor de construção civil, que é um setor importante no Brasil, tanto da engenharia até, né, na indústria de materiais de construção. O Egito está construindo uma nova capital administrativa. Né? A Argélia está num processo importante de investimento em construções de habitação popular por conta de um déficit. Nós temos oportunidades aí de negócios para setores bastante organizados da atividade industrial brasileira. Então, diante, né, dessas medidas protecionistas dos Estados Unidos, né, fica para a gente o desafio do quê? Né? De diversificar mercados. Né? O risco, o grande risco, né, é a gente sair dos Estados Unidos, né, dirigindo para a China, apostando cada vez mais no mercado chinês. E aí criando uma outra dependência, como hoje já considero bastante preocupante. Mas né? a gente pode tirar proveito dos BRICS, né, professor? Pode. O que tem acontecido é o seguinte: o Brasil tem uma aliança informal política forte com a Índia e com os países que estão gravitando em torno da Índia. Inclusive, isso começou a partir de interesses do agribusiness, porque o Brasil tem uma produção de açúcar tão grande que, se ele desovar isso num ano só, o preço do açúcar cai praticamente quase a zero. E aí esses países estariam arruinados. Então, para poder controlar tudo isso, foram feitos alguns entendimentos de alto nível que partiram do setor privado para poder acomodar isso. Isso está fazendo e está funcionando bem. Isso estabelece um equilíbrio, porque você cria um outro bloco, por causa do tamanho da Índia, proporcional. E a Índia está tentando fazer, ao menos numa província, essa liberalização que nós estamos precisando fazer aqui. Mas se vocês virem o último livro escrito pelo Douglas North sobre as instituições, que ele até teve a gentileza de colocar na internet para livre acesso de todo mundo, ele mostra que todos os países que são bem-sucedidos, que cresceram economicamente bem, são países de economia aberta para o comércio internacional. Ele coloca como exemplos que antecederam os Estados Unidos, a Inglaterra, a Holanda e, depois da sequência, os países nórdicos. A França e a Espanha ficaram presos a um modelo mais mercantilista, não cresceram. Portugal, então, nem falar. Então, essas coisas todas vão também bater em instituições. E o que ele demonstra no livro é isso: a instituição inadequada, que é a maneira de tratar o comércio exterior, prejudica o crescimento. A reforma de uma instituição que abre o comércio exterior facilita o crescimento. Sérgio, você acredita que a gente pode tirar proveito aí dessa questão? A gente está falando de insumos da construção, né, cerâmica, e há um crescimento também muito grande aí com essa amplitude da China para o Sudeste Asiático também. A gente pode tirar proveito, as indústrias brasileiras podem tirar proveito desse crescimento, da industrialização naquela região ali para fomentar mais negócios? Podem sim, sendo que o salto geográfico mais distante, ele é mais desafiador. Ele pede muito mais empenho, capacidade de reação, estratégia comercial muito bem definida por parte da empresa brasileira. Poder não significa que seja prioridade. Um pensamento mais conservador de crescimento, digamos, quanto mais próximo, para depois atingir o mercado mais distante, pela experiência de quem já fez isso durante muitos anos, ela se mostra muito mais rentável e muito mais fácil. A experiência brasileira mostra que, todas as vezes que nós tentamos dar um salto muito grande sem as condições necessárias, e aí eu estou falando de um pacote como um todo, o resultado não foi bom. O brasileiro, a empresa brasileira é percebida no exterior como uma aventureira, aquela que vai quando o dólar está conveniente ou quando o mercado nacional está saturado.
ou está com problemas. Essa percepção internacional de como nós nos movimentamos, ela é negativa. Então, antes de fazer isso, que tal a gente começar fazendo uma lição de casa muito básica, que é crescendo na própria região, onde não tem participação brasileira. Eu estou falando de 1h30 de voo a partir de São Paulo. Por que nós não crescemos nem na nossa própria região, onde o esforço de vendas é mais racional, é mais controlado, é mais fácil, para depois a gente pensar em mercados tão distantes, geograficamente e culturalmente falando. Professor, como é que o senhor acha que a gente deve aproximar essas relações e investir nessas relações aí mais próximas? Eu acho o seguinte, há uma segmentação na economia daquilo que nós somos capazes de exportar para esses países. Não é qualquer coisa que você pode exportar para esses países. São coisas determinadas. Inclusive produtos de tecnologia média, que não é a mais avançada, tem saída. Mas se você for para um mercado mais sofisticado, você tem que ter uma tecnologia mais sofisticada. Mas nós temos também face a gente, e até do ponto de vista logístico mais acessível e mais barato, a África do Sul. E os países que gravitam em torno da África do Sul, numa zona de comércio. E completando, professor, a África como um todo, ela tem grandes bolsões de crescimento de classe média muito interessantes. Tem. E aí, se você pegar a transporte de uma mercadoria para mandar para o Chile, para mandar para a Colômbia e para mandar para o México, se você quiser, você tem que dar uma volta lá por baixo, quase no Polo Sul, e subir. Leva muito mais tempo. Muito, muito mais tempo. Inclusive havia um acordo de favorecer a navegação nesse sentido, que está sendo hoje atacado pelas companhias de navegação mundial e não querem. Então, esse setor todo depende de logística. Expansão de comércio exterior é fundamentalmente uma questão logística. Por quê? Porque nós vivemos hoje uma fase industrial que é a fase das cadeias produtivas. Não é mais a fase da linha de montagem. E na cadeia produtiva são módulos e coisas que chegam e são montados nos lugares. Você não teria automóvel, você não teria essas câmaras, você não teria nada do que a gente tem aqui sem esses módulos. Eu, quando vou para casa, eu passo numa loja de material de construção que tem aí na Avenida Faria Lima e ela vende caixilhos feitos de plástico. O plástico para esses caixilhos vem da Europa, quando podia ser feito aqui. Porque falta para nós um setor industrial importante, que é o setor da injeção de plástico. E na expansão da indústria automobilística, também sofremos a perda de todo o setor de autopeças que o Brasil tinha desenvolvido. Por um erro das montadoras, que se tornaram escravas agora de um grande conglomerado mundial que acelera e faz tudo isso. E verticalizou a coisa. Então, isso é. Mas só eu queria colocar uma reflexão. Se vocês examinarem quem elegeu o Obama e quem elegeu o Trump, vocês vão ver que é o Midwest americano. Aquela região que entra Chicago, Detroit e desce ali pelo Vale do Paraíba. E também a região da costa leste dos Estados Unidos, Massachusetts e os estados que estão ali em redor. O que tem lá? Todas as indústrias decadentes dos Estados Unidos. Então, se eles contrariam esse eleitorado, eles não se reelegem. E não reelegem mais o seu partido. Eles não podem contrariar. É por isso que o Trump cumpre as promessas que ele fez. É por isso que o Obama cumpriu as promessas que ele fez. Cada um do seu jeito. Então, eu acho que talvez a mais importante das mudanças institucionais que o Brasil tem que ter é de criar uma categoria política que obedeça às promessas que fez. Agora, professor, para que caminhos, para que parceiros, né? A gente tem a China como um grande parceiro comercial, a gente tem as commodities, queria falar um pouco dos recursos também, né? Num mundo que a gente tem uma dificuldade de recursos naturais, a gente tem uma abundância muito grande de recursos aqui no país. Em que a gente deve apostar
para esse crescimento? Além de desenvolvimento, infraestrutura e política externa, que já se foi falado aqui, né? Vamos pensar nos nossos parceiros e também nos produtos, nos recursos que a gente tem aqui nesse momento. Qual é o caminho que a gente deve seguir? Um professor da Unesp, o professor Tullio Vigevani, né, que estuda política externa há muito tempo, ele cunhou um conceito recentemente, publicou um livro, né, que diz que a nossa inserção deve ser pela diversificação, né, e que a autonomia do país vai vir pela diversificação. E nesse sentido, é claro, sempre, como eu já disse, o professor Tullio Vigevani, um grande pensador sobre política externa, ele insiste muito nessa visão de que a política externa deve articular todas essas possibilidades e conduzi-las de modo inteligente, identificando oportunidades. O Brasil vem fazendo já há bastante tempo, com todos os solavancos aí de crises nos diferentes governos, mas se a gente pegar desde, sei lá, Fernando Henrique, ou mesmo desde o Collor com a abertura, um trabalho de diversificação de mercados. Se a gente observar, nós temos uma parcela importante, aí, mas lembrando, sempre com potencial a ser explorado melhor. Mas nós temos, olhando a destinação das nossas exportações, nós temos um equilíbrio interessante entre Europa, América do Norte, América Latina, China vem me preocupando no sentido que vem desequilibrando essa distribuição, e aí com possibilidades de expansão sobre o Oriente Médio, sobre África, como o Sérgio colocou muito bem. Então eu acredito que é melhorar com mais inteligência e articulação política, é trazer a política externa para o diálogo com setores, como eu já disse, com o mundo corporativo, é investir nesse diálogo, identificando oportunidades e realizando efetivas ações para essa diversificação. O Brasil tem condições, com muito esforço, com políticas inteligentes, com investimento bem dirigido, nós temos condição de expandir bastante o nosso percentual no comércio internacional, e como o professor Olavo colocou muito bem, lembrando aqui um conceito do Joseph Nye, do soft power, é muito importante. O Brasil historicamente, lembrando, para um país que tem reduzidos recursos de hard power, de poder convencional, a nossa força está justamente nessa performance mais inteligente, de aposta em relações de cooperação, em aposta no multilateralismo, em aposta em organizações internacionais, onde nós temos credibilidade, onde nós temos um legado diplomático de grande qualidade. Então é apostar naquilo que nós construímos ao longo, aí, vamos pegar desde a independência, vamos pegar a importância de todo o século XIX na Constituição, de uma tradição diplomática brasileira. O Brasil é portador de valores que são reconhecidos internacionalmente. Vivemos um momento de crise, um momento de perda de rumo da política externa, inclusive perdendo capacidade de liderança no próprio espaço da América do Sul, mas como estamos aí perto de eleger um novo governo, a ideia de valorizar a política externa como instrumento para o desenvolvimento nacional, eu acho que é o caminho. Sérgio, rapidamente, a gente tem aqui um livro do Sérgio que é Futuro do Pretérito, Visões do que não mudou no comércio internacional. O que a gente pode fazer para mudar rapidamente, aí 2 minutinhos a gente tem para terminar, no comércio internacional, para o Brasil criar essa visibilidade, para as empresas que querem se internacionalizar? Elas têm que perceber que o mercado internacional é um mercado bom para elas, que é uma alternativa muito atraente, pode ser excelente para o futuro, mas é um trabalho conjunto. As empresas de um lado, o governo de outro. Os dois se retroalimentando, conversando o tempo inteiro. O governo vai e abre a estrada, pavimenta a estrada, ilumina, bota sinalização. A iniciativa privada vem e dirige bem por essa estrada. Não tem como fazer esse trabalho de internacionalização do país que não seja através de ações integradas entre o setor produtivo brasileiro e o governo federal.
Queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Prazer, então. O programa Em Discussão termina aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.